Olá pessoal das turmas 110 e 111, estamos de volta aí, né? Fazia um tempinho que a gente não se via, resolvi dar um descanso e um alívio para vocês, mas agora a gente tem que retomar o conteúdo, né? A gente agora vai começar o conteúdo de funções, que é uma coisa bem importante, tá? Provavelmente o conceito mais importante da matemática, e para a gente entender isso direitinho, primeiro eu preciso, né, fazer uma definição aqui, né, ver alguns exemplos com vocês para depois a gente partir especificamente para isso. E é um conteúdo que assim, ó, na verdade tu precisa entender o conceito, porque questões específicas sobre isso já não caem mais na URGS, tá? Eu hoje dei uma revisada nas 20 últimas provas aí do vestibular, tá, da URGS, e não caem questões específicas a respeito disso. Eu vou fazer, na verdade, uma questão do vestibular de 2019, tá, que tem algumas coisas aí a ver com isso, e vou fazer muitos exemplos aí pra gente treinar. Vou deixar a lista de exercícios com vocês. Vamos começar então? Tô meio sonolento, mas vamos lá. Primeiro, pra gente entender o que é uma função, tá? Primeiro tem que definir o que é uma relação antes. Então eu vou fazer a definição aqui, vou fazer exemplos e a gente já vai entender direitinho o que é isso aí. Olha aqui, ó, uma relação, vou botar assim, ó. Uma relação entre eu vou botar assim, uma relação R maiúsculo é isso aqui, ó. Uma relação R entre conjuntos A e B é um conjunto de pares ordenados, tá? De pares ordenados, eu até vou escrever isso aqui de, sei lá, de verde aqui, ó, de pares ordenados, ó. É um conjunto de pares ordenados, tá bom? Os quais ou melhor, nos quais, vírgula, nos quais vamos botar assim, nos quais a primeira coordenada pertence a A e a segunda coordenada, então vamos botar assim, e a segunda coordenada pertence a B se R é de A em B. Essa é a anotação, tá? Ó, essa é a anotação. Isso aqui, ó. Isso aqui é a anotação. E vamos parar por aqui para não enrolar muito, tá? Então o negócio é o seguinte: uma relação R entre conjuntos A e B é um conjunto de pares ordenados nos quais a primeira coordenada pertence, lembra desse símbolo, pertence a A, e a segunda pertence a B, se eu tivesse R for definida de A para B, ou seja, se a seta estiver saindo do A e apontando para o B. O que isso quer dizer? Exemplos, né? Temos isso aqui, a gente subir a ladeira, meio que subir a ladeira direto aqui, né? Ó, minha esposa tá dizendo que mais ou menos, até que não. Mas vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Eu vou considerar, olha aqui, ó, vou considerar o conjunto A como sendo esse aqui, ó.
O A sendo 1, 2, 3 e menos 5, tá bom? E o conjunto B eu vou considerar como sendo esse aqui, ó, 5, 7, menos 2 e 4, tá bom? O que seria uma relação? Eu vou definir a seguinte relação entre... Eu vou definir a seguinte relação R de A para B. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que os meus pares ordenados vão ter a primeira coordenada aqui, nesse conjunto, e a segunda aqui. Como assim? Tu já vai ver. A minha relação R, ela vai ser, ó, vai ser igual a esse conjunto aqui, ó. Lembra? Uma relação é um conjunto de quê? De pares ordenados. Então, olha aqui, ó. Primeira coordenada, ó. Se eu tenho um par ordenado aqui, eu chamo o que vai aqui de primeira coordenada e o que vai aqui de segunda coordenada, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu posso escolher qualquer um daqui, já que eu não estou dando uma lei específica. Eu vou escolher, por exemplo, aqui, ó, o 1 e ali de baixo 5, ó. Outro par, até vou fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó, para ficar bem claro, bem nítido. Vamos fazer assim, ó. Para ficar assim, para não ter dúvida mesmo. Vamos fazer assim, ó. Ó. Aqui formei um par ordenado. Aqui eu vou formar outro, ó. 3. E agora, ó, esse primeiro aqui tem que estar no A. E esse segundo aqui, ó, que é o que vai aqui, ele tem que estar no... Né, a segunda coordenada tem que estar no B. Então vamos pegar um do B ali, eu posso escolher o 5 também. Posso escolher o 7, tá? Pra gente não... Tá, por exemplo, outro par ordenado aqui, ó. Não preciso escolher todos, tá? Por exemplo, o menos 5 aqui e o menos 2 ali. Ó, pronto. Pronto, tá aqui o meu conjunto com quantos elementos? 1, 2 e 3, tá bom? Então, defini essa relação. Chamei de R, tá? Chamei de R e defini, tá aqui um exemplo de relação, ó, entre os conjuntos A e B, né? Ó, esse cara tá no A, esse cara tá no A e esse cara tá no A, que é a primeira coordenada. Tá aqui, pertence a A. E, ó, e o 5, o 7 e o 2 estão aonde? Estão no B. Tá ali. Tá? Então, qualquer conjunto de pares ordenados, né, nessa notação aqui, eu chamo de relação. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Deixa eu chamar de A esse conjunto aqui, ó. Deixa eu chamar de A esse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e deu. E o conjunto B igual a 2, 3, 4 e 5, tá bom? Agora eu vou definir a seguinte relação R2 agora, né? Essa aqui, por exemplo, seria R1. Uma relação R2 de A para B. Vou definir a seguinte relação entre os conjuntos. Olha os pares ordenados que eu vou formar aqui. Eu vou dizer que o 1 faz par com o 2, esse 1 faz par com esse 2. Ó, primeira coordenada no A, segunda coordenada no B. Tá? Vou dizer que o 2 daqui vai fazer par com o 3 daqui. Vou dizer que o 3 daqui vai fazer par com o 4 daqui. Não, agora é preta. E vou dizer que
o 4 daqui vai fazer par com o 5 daqui. Ó. Tá ok? Aqui nesse caso eu usei todos daqui, né? Usei o 1, o 2, o 3, o 4. Aqui eu usei o 1, o 3 e o menos 5, ó. Usei o 1, o 3 e o menos 5, faltou o 2, mas como eu estou relacionando os conjuntos, né, como a definição aqui de relação não me dá nenhuma exigência nesse sentido, que eu tenha que fazer par com todos os daqui, então não tem problema, tá? Nesse caso não tem problema. Então essa é uma maneira de eu relacionar esses dois conjuntos. Poderia ter feito o inverso, né? O que interessa é a primeira coordenada, tá? Tá no A e a segunda tá no B, desde que a seta esteja assim, né? Se fosse de B para A, se a seta tivesse para lá, a primeira coordenada estaria aqui e a segunda estaria aqui, tá bom? Nesse conjunto. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar o meu apagador, dar uma copiada aí. Eu vou apagar esse de cima. Vou apagar esse exemplo aqui. Eu vou deixar vou deixar a definição aqui e vou apagar esse exemplo aqui. Vou fazer outro. Ó. Vou apagar esse aqui. Vamos supor agora que eu tivesse esse outro exemplo aqui, ó. Eu tivesse o conjunto A como sendo, conjunto A sendo o seguinte, sei lá, 2, 4, 6, 8 e 10, e o conjunto B como sendo menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e menos 10, tá bom? E aí eu vou definir a seguinte relação aqui, ó, R3 de A em B. Vou definir essa relação aqui, ó, o mais óbvio possível, o 2 com o menos, esse 2 com esse menos 2, esse 4 com o menos 4, esse 4 com o menos 4, esse 6 com o menos 6, tá? Então deixa eu botar a vírgula preta aqui. O 8 com o menos 8 e o 10 com o menos 10. Pronto. Ó. Vamos supor que eu fiz essa relação aqui. Deixa eu passar aqui outra coisa. Tá? Então vamos supor que eu tivesse esses exemplos aí. Vocês percebam que às vezes, tudo bem, eu posso escolher arbitrariamente aqui, né? Escolhi quem eu quis aqui na outra, no primeiro exemplo lá também. Para fazer uma relação entre dois conjuntos, eu posso escolher ao meu bel prazer, desde que a primeira coordenada esteja no A e a segunda esteja no B, ok? Só que em alguns momentos tu vai ver que a maneira como eu associo os elementos, ó, de um conjunto e de outro, formam esses pares, tu vai ver que ela segue um padrão, cara. Tu vai ver que ela segue um padrão, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Vamos olhar nesse caso aqui, ó. Ó, o 1 foi no 2, o 2 foi no 3, o 3 foi no 4, o 4 foi no 5. Se genericamente faz um balãozinho aí, ó. Faz um balãozinho aí, cara. Ó. Faz um balãozinho aí, cara. Se genericamente, ó. Genericamente. G não é E. Se genericamente, tá? Quando eu tenho um par ordenado
se genericamente quando eu tenho um par ordenado, a primeira coordenada eu chamar de x e a segunda eu chamar de y, tá? Ou seja, ó, primeira coordenada aqui e segunda coordenada aqui, se genericamente eu chamar isso aqui de x e isso aqui de y, tu concorda comigo que no caso dessa relação aqui, R2, no caso de R2, o y aqui, ó, deixa eu fazer um asterisco aqui, tu concorda comigo que o y aqui é sempre x mais 1? Olha para essa coordenada y e olha para essa coordenada x. Tu concorda comigo que esse 2 aqui, que é o y, é igual ao x, que é 1, mais 1? Vou repetir. Tu concorda comigo, ó? Essa é a coordenada y, né? E ela não é a coordenada x mais 1 unidade. Quem é a coordenada x1 mais 1 unidade? 2, tá aqui. Olha para esse aqui. A coordenada, olha aqui, ó. Se eu pegar a coordenada x, ó, que é 2 nesse caso, e somar 1, dá quanto? Dá 3, que é o y. Ou seja, a coordenada y é eu pegar a coordenada x e somar 1. Aqui também, ó. Se eu pegar a coordenada x, que é 3, e somar 1, dá qual coordenada? Dá a. Ó, se eu pegar x e somar 1, dá o quê? Dá y. Ó, se eu pegar o 4 e somar 1, dá u. O 4, que é o x, e somar 1, dá u. Dá o y. Dá o y. Então, às vezes, eu consigo determinar, e o nome disso aqui, ó, é a lei da relação. Lei. É a lei. Tá? É a lei de formação, aqui é a lei da relação. É a lei da relação, cara. Nesse caso aqui, ó. O 2 com o menos 2, o 4 com o menos 4, 6 com o menos 6, o 8 com o menos 8, o 10 com o menos 10. Qual seria, por um acaso aqui, qual seria a lei dessa relação, cara? Qual seria a lei dessa relação? Né? Chamando genericamente ali as coordenadas de x e y, ó. Quem seria a lei dessa relação? Tu concorda comigo que a coordenada y é simplesmente eu pegar a coordenada x, ó. É eu pegar a coordenada x e botar um sinal de menos na frente? Não é isso? Ó, coordenada x é 2. Bota o sinal de menos, menos 2, que é a coordenada y. Coordenada x é 4. Bota o sinal de menos na frente, menos 4, que é a coordenada y. Menos 6. Ó, bota um menos aqui, vira o y. Bota um menos aqui, ó. Vira o y. E aqui também. Ó, o y é menos 10. Que é pegar o x e botar um sinal de menos na frente. Então, assim, às vezes eu consigo, tá? Eu consigo colocar, eu consigo expressar uma lei para minha relação, mas pode ser arbitrário também, tá? Eu posso fazer uma relação de maneira arbitrária, tá bom? Então, entendido isso, né? Entendemos aqui a primeira coordenada sempre x, a segunda a gente chama de y. Entendido isso, meu povo, agora sim eu vou definir para vocês o que é uma função. Agora que a gente entendeu o que é uma relação entre dois conjuntos, pode até ter uma lei, né? Eu posso mandar, por exemplo, 1, 2, 3, 4 no 2, 4, 6 e 8. Aí a relação vai ser, o y vai ser igual a 2x, né? E aí tem várias maneiras da gente inventar relações que tenham uma lei específica, que nem essas aqui, tá? Posso dividir, tudo depende dos conjuntos A e B que eu tome, tá bom? E da maneira que eu escolho fazer os pares, né? Fazer a relação.
tá? Então deixa eu agora apagar isso aqui, que agora eu tenho que botar outra definição aqui. Ó. Tive que comprar um pano novo aqui para limpar, né? Porque aqueles outros ali já estão complicadíssimos. Aí, gurizada, já apaguei esse lado e agora eu vou botar outra definição aqui, ó. Ó. Uma relação de A em B é dita uma função f de A em B quando acontece o seguinte, tá? Então assim, ó, em primeiro lugar, o que é uma função? Uma função é uma função é uma relação, cara. Só que é uma relação entre dois conjuntos de maneira especial, tá? É uma relação especial entre dois conjuntos, tem que cumprir duas condições, tá? Primeira condição, aqui, ó, tá? Primeira condição é essa aqui, ó, todo elemento de A Então a primeira coisa, cara, é que todo elemento de A, ele tem que estar relacionado com algum de B. Então, se eu quiser fazer uma função, eu tenho que fazer uma relação entre os dois conjuntos, só que eu tenho que, para todos aqui, ó, eu vou ter que achar um par no outro conjunto. Tá? Eu não posso deixar que nem eu deixei aquela hora o 2 ou 3 de fora, sem fazer par com ninguém. Não posso. Se eu fizer isso, não é função. Para eu chamar de função, tem que ser uma relação entre dois conjuntos de tal maneira que todo elemento de A vai estar relacionado com algum de B. Todo mundo no A, tu vai dar um jeito de arranjar um par para ele, né? Não tem aquela quando tu sai com os amigos, né? Então tu não pode, né? Não pode deixar ninguém para trás, tá? Todo mundo, né? Se vão sair para comer alguma coisa, todo mundo tem que comer a mesma. Todo mundo tem que ir no mesmo lugar comer, né? Não é que cada um escolher um canto diferente para comer. Todo mundo tem que escolher, né? Ou melhor, ninguém pode ficar sem comer, né? Falei errado, agora eu falei certo. Ninguém pode ficar sem escolher alguma comida, né? Todo mundo, se vão sair junto, todo mundo tem que comer, né? Não é 2, 3 comerem e os outros ficarem olhando, tá? A segunda condição aqui, cara, é que cada elemento de A... Na verdade, essas duas condições daria para escrever tudo numa frase só, tá? Mas eu separo em duas pra gente... Porque depois eu vou fazer alguns desenhos ali que tu já vai entender porque que eu tô dividindo em duas. Tá? Cada elemento de A. Aqui não é estar, estiver
estiver. Cada elemento do A estiver relacionado com um único. Tá, aqui eu vou escrever o todo em azul também para ficar bem, ó. Todo com um único elemento de B. Tá? Tem que cumprir essas duas condições, cara. Para ser função, uma relação entre dois conjuntos, ela tem que cumprir essas duas condições. Primeiro, todo elemento de A tem que estar relacionado com algum elemento de B, tá? Todo mundo tem que estar relacionado, ou seja, né, se tu sai lá com teus amigos, repito, se tu sai lá com teus amigos, aí não tem essa de dois comerem e um não comer, ou três comerem alguma coisa. Se eles vão pro lugar comer, todo mundo tem que comer alguma coisa, todo mundo tem que escolher alguma coisa para comer. E em segundo lugar, tá? Não tem essa do cara chegar não tem essa do cara chegar na lancheria lá e querer comer 2, 3x, né, um em cima do outro. Não, cada um vai comer o quê? Ou seja, cada elemento do A vai estar relacionado com apenas um do B, tá? E como é que eu vejo essas coisas na prática? É assim, ó. É assim, ó. Vamos fazer exemplos. Deixa eu agora mudar o lado da mão aqui. Vamos fazer exemplos para entender o conceito. Depois primeiro eu vou fazer exemplos conceituais, depois a gente faz exemplos numéricos, tá? Aqui não dá para demorar muito para pagar, né? Senão vou ter que comprar outro quadro. Esse aqui tá me dando muito trabalho. Agora eu vou pegar meu álcool aqui. Tem que apelar pro álcool. Não tem conversa. Com álcool aí tudo se resolve, né? Tá. O negócio aqui é o seguinte. Exemplos. Tá, eu sei que a coisa no início parece meio confuso, tá? No início parece meio confuso. Mas tu já vai te acostumar, não te preocupa. Olha aqui, ó, exemplo. Exemplo, vamos supor, ó, esse primeiro exemplo é conceitual, né? Ó, eu tenho aqui os meus elementos, ó. Tá bom? Eu tenho aqui os meus elementos. Eu já vou botar assim na letrada esse exemplo que a gente vai fazer uns 4, 5 exemplos. Ó. E eu vou aqui botar 1, 2, 3, 4, 5, tá? E vou relacionar, aqui estão os elementos dos dois conjuntos, aqui do conjunto A e aqui do conjunto B, tá bom? Aqui estão os elementos ali dentro da bolinha do conjunto, tá? E eu vou relacionar os elementos da seguinte maneira, esse vai fazer par com esse pela F, né? Esse vai fazer par com esse, lembra que para fazer uma relação eu posso escolher qualquer coisa, né? E esse vai fazer par com esse. E aí eu te pergunto, essa relação que eu estabeleci fazendo pares desses elementos, desse com esse, desse com esse, desse com esse, isso aqui é uma relação entre os dois conjuntos, com certeza. Só que agora isso aqui é uma função? Essa é a pergunta. Cadê minha caneta vermelha? Deixa eu só achar minha caneta vermelha aqui, perdida no espaço, tá aqui. Isso aqui é uma função, cara. Relação eu sei que é um conjunto de pares ordenados que a primeira coordenada tá aqui e a segunda tá aqui, né? A flecha saindo daqui indo pra cá, a flecha saindo daqui indo pra cá, tranquilo. Mas será que isso aqui é uma função, cara? Será que isso aqui é uma função?
Ó, infelizmente essa aqui não é, tá? Isso aqui não é uma função, por quê? Por causa desse cara aqui, ó. Por causa desse cara, olha o que diz a primeira condição. Todo o elemento do A tem que estar relacionado com algum elemento do B. Esse cara aqui, ó, do A, ele faz par com alguém aqui nessa relação? Não, né? Então não é função. Não é função. Não é função. Falha. Tá? A falha. Tá? Letra B. Agora vamos supor que eu tenha esses dois conjuntos aqui, ó. Tá? E aí eu relaciono aqui o conjunto A, né, e aqui o conjunto B. E aqui a minha função f vai ser assim, ó. Eu vou relacionar esse cara com esse, tá? Esse cara com esse também. Esse cara com esse também, nossa. E esse cara eu vou relacionar com esse e com esse, para ninguém ficar sozinho, tá? Eu te pergunto, isso aqui é uma função? A resposta de novo é não, tá? A resposta de novo é não. E não é por causa desses aqui que vão todos num só. A resposta é por causa desse cara aqui, ó. Aqui é que tá o problema, ó. Esse cara é que é o problema. Por quê? Porque olha aqui, ó. Até vou botar aqui, ó. Não. Ó, falha. Ou melhor, uma das condições ali falha. Vamos descobrir qual é. A primeira condição diz que todo elemento do A tem que estar fazendo par com alguém. Nesse caso aqui, esse está fazendo par com esse está fazendo com esse está fazendo com esse também, todos fazendo par com o mesmo, não tem problema. Só que esse cara, só que a condição, e esse aqui também está fazendo par, inclusive com 2, né? Olha o que a segunda condição diz. Cada elemento do A, né, quando cada elemento do A estiver relacionado com quantos? Ele tem que ser único, cara. E esse cara aqui, ó, ele tá relacionado com quantos? Com 2, cara. Tá? 1, 2, 3, 1 milhão dos daqui estarem relacionados com o mesmo daqui, não tem problema. Porque olha aqui, ó, esse cara ele tá relacionado com quantos? Só esse. Só esse aqui. Só esse aqui está relacionado com quantos? Só com esse. Esse aqui também. Está relacionado com um cara só. Que é esse aqui. Que também é esse. Esse aqui que está relacionado com vários, né? Mas não tem problema. O que interessa é aqui, ó. O que interessa é aqui, ó. Esse cara também está relacionado com esse. Tá? E é o único. Esse cara aqui não está relacionado com nenhum outro. Só com esse aqui. Então é isso que precisa. Só que esse aqui não, ó. Só que esse aqui não, ele tá relacionado com quantos, ó? Ó. Com 2, ó. Tá? Isso aqui é que não pode, ó. Então aqui é 2 que falha. Tá? Aqui é 2 que falha. Eu vou deixar tu copiar aí. Dar um print da tela se tu quiser. Ou se tu quiseres, tá? Que eu vou fazer mais aqui. Será que consigo fazer apertado aqui embaixo? Mais uma apertada, uma letra C aqui apertada. Vamos ver. Ah, dá, ó. Conjunto A e conjunto B. Ó, vamos supor, vamos fazer esse aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, tá? Ó. Minha relação f, que aí eu vou decidir se é uma função ou não, né? Vai ser a seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara, ó. Todo mundo aqui vai se relacionar com esse aqui, ó. Eu te pergunto, isso aqui é função? Olha pelas duas condições ali.
Isso aqui eu posso chamar de função, cara? A resposta, ó. A resposta nesse caso é sim, tá? É a função, ó. Tá? Por quê? Porque cumpre as duas condições, ó. Na verdade é uma só, mas eu dividi em duas partes, ó. Primeiro, todo elemento de A está relacionado com algum do B. Sim, esse está relacionado com esse está relacionado com esse está relacionado com esse. Ou seja, todo mundo aqui do A está relacionado com alguém. Agora eu te pergunto, cada um desses caras está relacionado com quanto só? Percebe que aqui, né, obviamente, né, já fiz vários exemplos aqui, mas cada setinha dessa representa um par ordenado, né? Ó, esse faz par com esse faz par com o mesmo, esse faz par com o mesmo, esse faz par com o mesmo. Mas todos eles aqui estão fazendo par só com um. Não tem uma coisa assim, ó, que nem aqui, ó, de um cara só saindo duas setas. É isso que não pode acontecer, ou três, né? Ou mais, sei lá. Isso é que não pode acontecer. Um cara aqui tá relacionado com vários aqui. Isso não pode. Só os daqui que podem estar relacionados para trás aqui com vários. Só os daqui não. Ó, esses aqui só pode ir no... Ah, mas tá todo mundo indo do mesmo cara, sim, porque esse aqui desse lado não tem problema dele tá, ó, dele tá relacionado com os quatro aqui. Esse aqui não tem problema. A condição para ser função é em relação a esses aqui, ó. Então esse aqui só tá relacionado com esse cara aqui, ó. Esse cara também, só com ele, esse aqui também e esse aqui também. Então tá, cumpriu as duas condições, ok, é função, tá bom? Então conceitualmente é isso, tá? Vou fazer um último exemplo aqui. Vou fazer um último exemplo conceitual. Fazer um último exemplo conceitual, letra D. Vamos pegar o conjunto A aqui. Vamos pegar o conjunto B aqui. E a seguinte relação F. Eu vou pegar os 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6, sei lá. E vou pegar essa relação aqui, ó. Esse cara relacionado com esse cara relacionado com esse cara relacionado com esse, aí esse cara relacionado com esse aqui, e esse cara relacionado com esse, e com esse. Cara, isso aqui é uma relação entre os conjuntos? É. Se eu listar os pares ordenados, fica esse cara, fica aqui um par ordenado, aqui outro. Cada setinha dessa representa um par ordenado com a primeira coordenada em A e a segunda em B. Ok. É uma relação entre os dois conjuntos. Ok. Só que eu posso chamar isso aqui de função? Esse aqui não é função, né, cara? Esse aqui não é. E esse aqui, na verdade, só fiz aqui para mostrar quando os dois falham, tá? Por que os dois falham? Primeiro, olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse cara sozinho aqui, desse lado aqui, ele tá relacionado com quantos aqui, ó? Um cara relacionado com 3 daqui pra lá não pode, cara. De cada um da esquerda só pode sair uma seta, né? Ó, só pode sair uma. Onde saiu duas, ó, 2 falha. E aqui também, ó. Ó. Aqui também, ó. Esse cara, ele tá fazendo par com 2 aqui, ó. E esses aqui não podem, esses aqui só podem fazer par com 1. E em segundo lugar, ó, então, nesse caso aqui, ó, esse cara e esse, eles estão descumprindo, é aqui, ó, se em algum momento eu falei que era aqui, me desculpa, tá? Mas é aqui, ó, porque esse cara não é o único, o elemento que ele tá se relacionando, é aqui, ó, não é o único, ó. É esse e esse. Aqui também, esse cara não é o elemento que ele está se relacionando, ó, ele está se relacionando com esse, né? Então tá
Tá falhando essa aqui. Só que a 1 também falha. A 1 falha aqui, ó. Por quê? Porque para ser função aqui no conjunto A, todo mundo daqui tem que estar relacionado com alguém. E esses dois aqui não estão relacionados com ninguém. Não tem nenhuma setinha saindo deles. Então aqui, ó, não é... Falham 1 e 2. Tá? Falham 1 e 2. Entendemos então conceitualmente o que é uma função? Vamos dar uma olhada agora numericamente. Né? Então aqui, conceitualmente, né? Conceitualmente, aqui é um L, não um Z. E agora a gente vai ver numericamente. Agora vejamos numericamente como é que a gente lida com as funções, cara. Aí quando eu introduzir a notação de f de x, essas coisas assim, eu vou resolver uma questão da URGS de 2019 agora. Esse é o vestibular agora do ano passado. Então, agora numericamente. Numericamente, cara, vamos supor... Agora as que eu fizer aqui, ó... Agora numericamente, vamos fazer o seguinte, algumas que são função primeiro. Vamos pegar assim, ó. Vou pegar uma função f1, tá? Dos naturais nos naturais. Ó, agora o conjunto A, ele é o conjunto dos números naturais, aqui tá fazendo o papel de A. E o próprio conjunto dos números naturais também tá fazendo o papel de B, tá? Números naturais 1, 2, 3, 4, 5, né? Daí pra frente. Né? Não tem nas definições que eu dei, não tem nada dizendo que não pode ser o mesmo, A e B não possam ser iguais, né? Eu posso pegar, né? Por exemplo, eu tenho uma coleção de canetas em casa. Bom, então eu posso pegar minhas canetas e fazer par delas com elas mesmas, né? Não tem problema nenhum, tá? E eu vou fazer pares de... Ou seja, aqui eu vou formar... Como é que eu vou relacionar os naturais com eles mesmos? Aqui eu vou formar pares de números naturais. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu apagar esse A e esse B. Ó, vamos supor que eu pegue um número natural x aqui e eu vou mandar ele, por exemplo, qualquer número natural x, eu vou mandar no 2x. Tá? Ou seja, aqui a minha coordenada y, nesse caso, isso aqui quer dizer, ó, isso aqui quer dizer, né, o x, essa é a notação, tá? O x é elevado no 2x, como assim? Isso aqui está dizendo que o y é duas vezes o x, tá? E essa aqui é a lei da função, como eu tinha mostrado ali para vocês aquela hora, tá? Tá, aqui a lei da função. Tá, inventei aqui essa. Então, por exemplo, né? Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, pegar o x e o y aqui, que é o... E pegar o y aqui, tá? Ó. Que é a coordenada y, né? Nunca te esquece que é só o, né? Tá aqui, ó. É o par x e y, tá? Só que aqui o y, nesse caso, ao invés de escrever y, eu vou escrever o que? 2. Vou escrever 2x, só isso. Tá? Ó, nesse caso, os pares vão ser dessa forma aqui, ó. X
E o y vai ser o quê? 2x, tá? Por exemplo, x igual a 1, y igual a 2 vezes 1, que é 2. E aí eu formo esse par aqui, ó. Aí eu formo esse par aqui, ó. 1, 2. Ó, x igual a 2 vai ficar 2 vezes 2, que é 4. E aí eu formo esse par aqui, ó. 2, 4. Ó, 3 vai ficar 3 vezes 2. Ó. Aqui vamos botar 1 vezes 2, né? Vai ficar tudo 2 aqui. Que é 6. E aqui vai formar o par 3, 6. Vou fazer só mais uma aqui. O 4 vai ficar 4 vezes 2, né? Porque é 2 vezes o x, né? Igual a 8. E eu vou formar o par 4 e 8. E assim por diante, tá bom? Então se eu tenho uma função, essa função aqui, ó, e aqui eu posso continuar, né? Tu concorda comigo que qualquer número natural tem o dobro? Existe o dobro dele? Bom, se existe o dobro dele, é porque então eu tenho de fato uma função, porque todos os números naturais aqui vão estar relacionados com alguém. Qualquer um que eu pegar o 1 milhão, quem é o par do 1 milhão, por essa relação aqui, o par do 1 milhão é o 2 milhões. Então todo mundo vai ter um par. Todo mundo aqui, ó, dos naturais vai ter um par. E ninguém tem dois dobros, né? O dobro de 2 é 4. Não é 4 e 6. O dobro de 2 é só 4. O dobro de 3 é só 6. O dobro de 7 é só 14. Né? Não existe nenhum outro número. Ó, o dobro de 7 é só o 14. Não tem um outro número aqui que também seja o dobro. Que os dois sejam o dobro de 7. Não. É só um. Então, de fato, isso aqui é uma função. Tá? De fato, isso aqui é uma função. E aqui eu posso seguir adiante e aqui eu formo os pares, ó. Vai ser um conjunto infinito de pares, tá? Mas é uma função, ok? Tudo ok, tá? Agora olha aqui, ó. Tá? Vamos supor que eu tenho agora, ó. Esse apagador às vezes ele funciona, às vezes ele... Esse apagador aqui ele é meio temperamental. Ó, dependendo do dia ele apaga, às vezes não apaga. Tá? Vamos pegar uma F2 aqui, ó. F2 de X. F2. Agora vamos pegar de R em R. Ou seja, formando pares de números reais, tá? E agora, ó, vamos fazer assim, ó, o X eu vou mandar genericamente um número X aqui dos reais, né, da bolinha da esquerda, ó. Aqui vai ser R, aqui vai ser R, não copie isso aqui. E aí um número X qualquer aqui, ó, eu vou mandar no X mais 3. Então o X daqui vai fazer par com o X mais 3 daqui, tá? Aqui eu tenho minha função F. Isso aqui é uma função? Claro que é. Claro que é. Porque todo número real eu posso somar 3. Então todo mundo aqui vai estar relacionado com alguém. E quando eu pego um número e somo 3 nele, só dá um resultado, não dá 2, né? Ah, esse aqui, por exemplo, o 2, né? Vamos supor que x fosse 2 aqui. Bom, ele vai cair no 5, né? Ele não vai cair no 5 e no 7, por exemplo. E no 8, sei lá. Não, 2 mais 3 só dá 5, não dá 5 e 8, por exemplo. Ó, é só 5. Tá? Então, todo mundo aqui vai estar relacionado com alguém e vai estar relacionado com um só, né? Com um só. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Agora que tu já visualizou, tu pode pausar o vídeo ali e voltar, né? Pra copiar se quiser. Tá? Então já sei que isso aqui é uma função. Aqui, ó, então isso aqui implica, ó, como a gente fez ali, que y, que a coordenada y, ó, ela vai ser igual à coordenada x mais 3, né? Eu vou formar pares assim, ó, coordenada x aqui
e a coordenada y vai ser o x mais 3, cara. O y, ó, a coordenada y, ó, aqui é a coordenada x, aqui é a coordenada y, né? Então a coordenada y é sempre a coordenada x mais 3. Agora eu quero dar alguns nomes aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó, da primeira coordenada, a partir do momento que eu constato que isso é uma função, eu chamo esse conjunto aqui de partida da primeira coordenada, ó, que vai selecionar as primeiras coordenadas dos pares, eu chamo isso aqui de domínio. Tá? E esse conjunto aqui, ó, aonde chegam com quem eu faço par, esse aqui eu chamo de contradomínio. Tá? Tá ok? Então agora aqui, ó, vamos fazer de novo alguns casos aqui, uns 3 ou 4 de novo. Vou botar o x aqui e o y aqui, tá? Vamos botar o x aqui e o y aqui. Por exemplo, vamos botar aqui menos 3. O que vai ser o y do par? Vai ser menos 3 mais 3, né? Que dá 0. E aí eu formei qual par? Eu formei o par menos 3 e 0. Vamos pegar o menos 1, cara. Por exemplo, o menos 1 vai ficar menos 1. O y vai ser o que? Menos 1 mais 3, cara. Que dá 2. E aí eu formei qual par? Menos 1, 2. Vamos pegar o 0. Vai ficar 0 mais 3, que é igual a 3. E aí eu formei qual par? 0 e 3. Vamos pegar o 8. O 8 vai ficar 8 mais 3, que dá igual a 11. E aí eu formo qual par? 8 e 11. E eu posso pegar qualquer x aqui, né, cara? Qualquer x aqui. Posso pegar um x fracionário, né? Por exemplo, se eu pegar... Eu posso pegar até irracional π. Por exemplo, se eu pegar o x igual a π, vai ficar π mais 3, cara. Pronto, só isso. E aí eu vou formar qual par? π mais 3. Ó, isso aqui sendo um número só, né? Vou formar esse par aqui. Qualquer número real eu posso somar 3. E aí vou formando os infinitos pares, né? E agora uma coisa importante. Ó. Agora uma coisa assim, ó, extremamente importante. Vamos já fazer nesse exemplo aqui, ó, um detalhe importantíssimo de notação. Como assim? Aqui eu estou dizendo que o par do menos 3 pela função f2 é quanto? 0, né? Aqui eu estou dizendo que o par do menos 1 pela f2, né, cara? Pela f2 vale quanto? 2. Aqui o par do 0 é o 3. Como a minha função se chama, ó, se chama f2, eu digo assim, ó, olha como é que é a notação, ó. Olha como é que é a notação. Como a minha função se chama f2, cara, eu digo assim, ó, que f2 de menos 3 é igual a 0. Calma. Aqui eu digo que f2 de menos 1 é 2. Aqui eu digo que f2, que é o nome da minha função, aplicado no ponto 0, dá 3. O que essa notação está me dizendo, cara? Está me dizendo o seguinte, ó. Olha para isso aqui agora. Olha para isso aqui.
F2 o que que é? É o nome da função que eu dei. Se fosse nessa aqui, seria o quê? Seria F1. Entre parênteses tá quem o menos 3, e o menos 3 representa quem? X ou Y? O X, né? Ó, aqui é o X. Igual a quanto? 0. E 0 para nós é quem? É o Y. Então aqui dentro do parêntese vai o X. E aqui depois do igual vai o... Tá? Então o que a gente diz? A gente diz que o par do menos 3 pela função F2 é quanto? 0. Tá aqui o par do menos 3 pela função F2 é 0. O par aqui então, tá aqui o X, ó. F, e a gente diz assim, né? F de menos 1, F de menos 3. Ou seja, F de um X vai dar um Y. Aqui como é que ficaria então? Nessa como é que ficaria então? O nome da minha função é F2. Entre parênteses vai sempre quem? O X, e nesse caso é quanto aqui? É 8. Igual a quanto? Ó, igual sempre ao Y, né? Que é 11. E nessa vai ficar assim, ó. F2, que é o nome da minha função. Dentro do parêntese vai o X, que nesse caso é π, igual a quanto? Igual a quanto? π mais 3. Então, genericamente, ó, agora presta bem atenção. Genericamente, ó, agora tu dá um... Acho que eu até vou mudar a cor da caneta aqui, eu vou botar uma roxa aqui. De maneira genérica, a gente escreve assim, ó, F2 de um certo X vai ser quem? O Y. Tá? Vamos fazer naquela ali. Ó. Vamos fazer nessa aqui. Aqui eu vou te perguntar e tu vai me dar a resposta. Eu vou pedir pra minha câmera girl aqui pra... Isso, ajeitar aí, beleza? Olha aqui, ó, nessa aqui, agora eu tô lidando com qual função? Com F1, cara. Agora é F1. Então agora eu vou te perguntar o seguinte, olhando pra isso aqui. F1 de 2, por exemplo. Qual é a resposta aqui? F1 de 2. Ó, de maneira genérica é um F de um certo, ó, de maneira genérica F de um certo X dá quem? Dá o Y. Então F1 de 2 é o par do 2 pela função F1. A função F1 tá aqui. Quem é o par do 2 pela função F1? É 4. Então tá aqui. F1 de 2, ó, é quanto? É 4. Tá? F1 de 2 é 4. Tá? Aqui F1, vamos fazer outra. F1, deixa eu fazer assim, ó, de 10, cara. Quanto é que é F1 de 10? F1 de 10 é o par do 10 por qual função? F1, olhando para a lei da função, ó. Olhando para a lei da função. Quem é o par do 10 aqui, ó? Quem é o par do 10? Aqui dentro vai o X, né? Quem é o par do 10? É 2 vezes 10. Que é... Então, F1 de 10 vale 20 e assim por diante. Ó, uma última. F1 de 3 meios. F1 de 3 meios, cara. Bom, é o par do 3 meios pela função F1. Só que quem é o par do 3 meios aqui, lembra que aqui dentro é sempre o X, cara. Ó, aqui F de X dá o Y. Tá? Tu vai te acostumar com isso aqui, não te preocupa que a gente vai ver tantos exemplos que tu vai te acostumar. Ó, F1 de 3 meios, o que que é? É sempre o Y, ó,
é sempre 2 vezes o x, então é 2 vezes o 3 meios, que dá quanto morre aqui? Dá 3, tá? Ou seja, ó, aqui eu formei o par 2, 4, tá aqui. Aqui eu formei o par 10, 20. E aqui eu formei o par, ó, 3 meios e 3 pela função f1, né? Não te esquece que é f1, tá? Não te esquece que é f1. Então essa notação de f de x igual a y é o que a gente vai usar mais. Então aqui no caso, em vez de escrever y igual a 2x, a gente vai botar o quê? f1 de x igual a 2x. Ó, na nova notação fica assim, ó. f1 de x igual a 2x. Aqui, ó, por essa notação f de alguma coisa, vai ficar assim, ó, f2 de x é igual a x mais 3. Tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma coisa em especial no livro. No livro dessa parte, alguma coisa que... F de 1... Ó. Ah, tá. Quanto tempo já deu de vídeo, meu amor? 1 hora. Então vamos parar por aqui, pessoal. Eu já me estendi 10 minutos a mais do que devia. E no próximo vídeo a gente continua, beleza, pessoal?